fazer o concurso para o Banco do Brasil. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é trazer uma dica exclusiva para esse certame, baseada, inspirada na SESGRAN Rio, quem sabe, para predizer um assunto que vai cair nesse domingão. Bom, vamos lá, galera. Vamos dar uma recapitulada no conteúdo programático? A dica que eu trago é do Microsoft Excel, o software de planilha eletrônica citado no conteúdo programático, com a versão 365. O que é essa versão 365? Uma versão por assinatura, né? Onde você paga uma mensalidade e utiliza sempre aquilo que há de mais moderno em relação ao Office. Galera, eu quero trazer para vocês dois assuntos: formatação condicional e validação de dados. Preciso que vocês entendam as características e saibam, inclusive, distinguir quando usar a formatação condicional, quando usar a validação de dados. Então, vem comigo. Imaginem que eu quero preencher a idade dos funcionários de uma empresa. E aí eu tenho Renato, Bruno Lima, Adriana, Felipe Lucas. Vejam que é notório que a idade da Adriana está errada. 8 anos. 8 anos tem a Adriana de estratégia? Não é possível, né? Felipe Lucas com 13? Não tem como. Então, aqui a gente já tem um erro relacionado ao quê? À consistência. Essas idades são inconsistentes, não estão corretas. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma regra de validação. Na validação, vou selecionar aqui a coluna B, vou lá na guia dados, e aí eu tenho um botão exclusivo de validação de dados. Permitir qualquer valor? Não. Eu posso especificar que a idade é um número inteiro e que a idade dos professores está entre 18 e 75 anos. Quando eu der um OK, eu criei a regra de validação. Aquilo que já existe, aquilo que foi importado, não vai ser modificado. Mas se eu quiser apagar a idade da Adriana e colocar novamente 8, ele vai dar uma mensagem de erro. Por quê? Porque a validação implica que a idade seja entre 18 e 75. Então, jamais haverá alguém com idade de 8. Pelo menos ele não vai permitir a entrada. Compreendam que a validação restringe os dados para que você entre com eles na célula durante a digitação. Essa é a ideia da validação. Restringir os dados de entrada em uma célula. Inclusive, vou colocar aqui 45 e 32. Aí passou. Beleza. Se eu tivesse aqui um campo sexo, eu poderia restringir os valores dessa coluna. Como? Galera, validação de dados. Qualquer valor? Não, eu quero uma lista. Observem que eu não estou falando de gênero, eu estou falando de sexo. Então, eu vou colocar aqui masculino, ponto e vírgula, feminino. Há muitos gêneros, mas a gente tem dois sexos, masculino e feminino. Então, qual vai ser o Renato? Masculino. Observem que, através da validação, eu criei esse menuzinho, essa caixa de combinação, Combo Box, um menu Dropbox, onde eu vou poder escolher dentre os dados digitados na lista. Por isso, a validação está restringindo a entrada. Ou vai ser masculino ou vai ser feminino. Ou vai ser masculino ou vai ser feminino. Não tem como escrever algo diferente. É uma regra de validação. Legal. Agora, na formatação condicional, olha o nome. Formatar de maneira condicional. Se a idade for maior que 40, eu quero que fique com a cor vermelha. Então, eu posso selecionar a coluna da idade. Aí eu vou lá em página inicial, formatação condicional. E crio a regra que eu desejar. Se eu quiser que o valor acima, maior ou igual a 40, fique com a cor vermelha, eu crio essa regra. Olha aí. Dessa forma, Renato Costa, 44, Adriana Figueiredo, 45, ficaram vermelhos. Se eu colocar aqui o Felipe Lucas com 60, se eu alterar a Adriana para 30, automaticamente há o ajuste da cor. Notem que para isso não há necessidade de nenhuma fórmula.
É um recurso do Excel chamado formatação condicional. Beleza? Então, galera, fechamos mais uma dica exclusiva para o Banco do Brasil. Lembro, para que vocês não deixem de se inscrever na área do candidato aqui no Estratégia Concursos, de deixar aquele like no vídeo e acompanhar as próximas dicas. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!